Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Quero meditar rapidamente sobre um tema e que nós precisamos muito hoje dele. Estamos aqui nesse tempo de jejum e oração pela família. Já passamos da metade dos 40 dias. Estamos firmes em 40 dias? Amém? Vamos continuar até o dia 25, orando, jejuando pelas famílias. E eu creio que Deus está ouvindo o nosso clamor em nome de Jesus. 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Presta atenção, Jesus está falando para quem, gente? Multidões e discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os o quê? Imiteis nas suas obras, porque eles dizem o que? E não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque quem é o vosso mestre? Jesus. Porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chameis vosso, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o pastor Marcos já disse. E agora, Pai, continua falando conosco no nome de Jesus. Amém? Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim: eu vos dei o que? Exemplo. Fala comigo assim: exemplo. Amém? Eu vos dei exemplo, porque do jeito que eu fiz, vocês devem fazer também. Vocês devem repetir isso constantemente nesse mundo, porque esse é o ato maior de amor. Nós existimos, e você e eu existimos para servir as pessoas. Se nós perdemos essa perspectiva de vida, nós perdemos o sentido da vida. A vida não tem mais sentido, porque só tem valor quando nós vivemos pelas pessoas. Paulo um dia se encontrou num dilema, e o dilema era: eu posso ir para o céu, o que é incomparavelmente melhor, ou posso ficar aqui na terra. Mas eu vou preferir escolher ficar onde? Na terra. Por causa de quem? Por causa de vocês. Amém? Porque ele sabia que ele poderia ainda abençoar vidas, ser bênção na vida de pessoas. Amém? Não? E esse é o genuíno, puro amor que Deus derramou no coração do homem. É o amor que não pensa em nós, mas pensa no outro em primeiro lugar. É o amor que quer o bem das pessoas, e por sinal quer o bem até do inimigo, né? Sabe aquela pessoa que chateou? Alguém é chateado? Levanta a mão quem já foi chateado por alguém aí. Foi essa pessoa aí, né? Esse indivíduo aí, esse abençoado, é o primeiro que tem que ser amado. Amém? Não? Mas isso é algo que é produzido em nós pelo Espírito Santo, por uma disposição que temos no coração. Aqui ele está dizendo, Jesus está falando, e ele fala que a multidões, é muito importante pensar nisso. Está falando a multidão e aos discípulos, agora está falando de uma forma geral. Ele está falando para todo mundo, né? Olha, lá na cadeira de Moisés, no lugar que eles se assentavam para falar as coisas lá, se assentam os escribas e os fariseus. Os escribas eram aqueles que copiavam e interpretavam a lei, e os fariseus eram aqueles que colocavam em prática, pelo menos tentavam, né? Mas não colocavam muito não. Fazei, pois, e guardai, pois tudo quanto eles dizem, eles falam. Essas pessoas, os escribas, os fariseus, estão aí falando tudo quanto vos disserem, porque o que eles estão falando está certo. Tem gente pregando certo, tem gente falando a coisa certa, mas ele diz assim: porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem, né? Alguém disse que uma atitude fala mais do que 1000 palavras.
Falar muito mais alto uma atitude. E o mundo está cheio de palavras, de pessoas com uma retórica tremenda, e com um português rebuscado, uma cultura elevadíssima. Mas isso não vai fazer diferença na vida das pessoas, porque ele está falando a mente das pessoas. Por isso que o discipulado é algo maravilhoso, porque no discipulado não tem como você esconder quem você é. Não tinha jeito, irmãos. Jesus andou com 12 homens durante 3 anos, né? E não tinha jeito de esconder quem eles eram. Todo mundo mostrava suas falhas. Dormia, acordava, andava, dormia, acordava. Não pegaram nenhum erro em Cristo, porque ele é inerrante. Mas todos eles demonstraram as suas falhas e as suas fragilidades, a sua humanidade. E Jesus compreendia muito bem tudo isso, como o homem que era. Mas ele está dizendo aqui: olha, essas autoridades que estão sobre vocês, eles estão falando a coisa certa, mas não imite eles, porque eles estão falando algo, mas eles estão vivendo aquilo que falam. Então, a autoridade não está no conhecimento propriamente dito, porque não adianta eu fazer uma faculdade de engenharia e daqui a pouco eu não saber engenharia civil e não saber comandar uma construção. Não adianta eu fazer uma universidade tecnológica e daqui a pouco eu não conseguir produzir algo real. Só ficou no conhecimento. E isso não tem valor, porque o que vale é aquilo que você produz. O que vale é aquilo. Jesus fala assim: olha, você pode ter fé, mas eu vou saber que você tem fé pelas o quê? Pelas obras. Não há como provar fé sem obras, porque a fé sem obras é o quê? E uma fé morta é o quê? Serve para quê, gente? Nada, absolutamente nada. Então eu tenho que crer, mas eu tenho que viver aquilo que eu creio. Está dito aqui, nós precisamos fazer algo, continuar fazendo algo pela nossa nação. E não é sentado em casa que vai mudar algumas coisas. Nós temos que nos levantar e declarar e fazer algo novo. Quando veio essa proposta, eu falei: a igreja está liberada. Nem sabíamos que ele aceitava vir à igreja, porque não costuma vir em locais assim. Mas aceitou, não sei como, né? Aceitou vir aqui, de uma forma miraculosa, porque nunca vai em igreja quase, né? Porque isso não é o propósito. Mas vai vir aqui. E o que nós temos que fazer é o mínimo, né? Se pudermos sair de casa, vir aqui, ouvir e orar. E orar e viver aquilo que nós estamos dizendo que cremos. O Cristo que nós dizemos que cremos tem que se evidenciar em nós. Jesus não está aqui como pessoa mais. O Espírito Santo está aqui. Mas nós somos cristãos, ou pequenos Cristos. E temos que viver como ele viveu nesse mundo. E exalar o perfume que ele exalou nesse mundo, no tempo que ele esteve aqui. Vira o teu irmão e falou assim: ele conta com você. Você é o braço de Jesus, você é a boca de Jesus, você é Jesus nessa terra. Você é um cristão, amém? O teu sobrenome é cristão, né? Então, o crédito que alguém tem é quando ele produz algo. Eu posso fazer grandes plantas, projetos, mas se isso ficar no papel, vai ficar no papel sempre. Por isso que a Bíblia, irmãos, é a Bíblia, porque ela está escrita no papel. Mas quando nós lemos, ela transforma o homem. E se ela não transformasse o homem, para quê? Seria mais um livro. Mas quando nós nos deparamos com as verdades bíblicas, e o Espírito que inspirou esses homens a escrever a palavra, e ele vem e toca e muda a minha vida, eu falo: meu Deus, isso aqui tem algo diferente. E não tem outro livro que faz isso. Porque esse é o livro que foi inspirado por Deus. Amém? Amém. E quando Deus fala, algo acontece. Em nome, você crê nisso? Em nome de Jesus? Mateus capítulo 7, volta um pouquinho aí, diz assim, 7:28, ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que ele estava terminando o sermão do monte, aqui, ele termina aqui no final do capítulo 7, quando ele acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões de que forma, gente? Maravilhadas com a sua doutrina. Por que estavam maravilhadas?
Porque eles a ensinavam como quem tem o que, gente? A autoridade, não como os escribas. Os escribas, quem sabe, estavam falando exatamente o que Jesus estava falando, mas não tinha autoridade no que estava falando, porque não vivia. Uma coisa é você falar algo de conhecimento de causa. Eu vivi, eu passei por isso, eu sei o que está acontecendo. A outra coisa é eu ler um livro e falar para você, como um conto. É outra história, sim ou não? Amém? Não? Amém. Uma coisa é eu falar para você sobre uma doença, por exemplo, sobre o câncer. Eu posso me condoer com alguém, mas outra coisa é se eu tive câncer e fui curado, é outra história. Eu passei pelo vale, eu passei pela iminência da coisa, né? Eu sei o que eu estou falando. Amém? Não? É isso que o Senhor está pedindo de nós nessa noite. Que não seja apenas de palavras, que não seja apenas promessas, mas seja algo vivido por nós. E é por isso que o nosso país está sofrendo. Está sofrendo porque fala-se e não se vê, e perde seu crédito. Aí o país cai em descrédito, como acabou de cair essa semana, lamentavelmente. Porque fala-se e não se faz. E pior, não se faz e não se assume. Porque eu posso errar com você, sim ou não? Sim. Mas eu tenho que ter pelo menos a hombridade de chegar para você: eu errei, me perdoe. Eu estou clamando, irmãos, por um homem nessa nação que se levante e fala assim: gente, me perdoe, eu errei. Eu errei com vocês. Eu prometi e não fiz. Do que ficar justificando ou injustificável. Porque não se justifica, se assume. Amém, irmãos? Assim é com homem e com mulher, com marido e com esposa. Nós estamos no meio da família. Se eu, como marido, não assumir as minhas responsabilidades com a Jardel, e saber aquilo que eu consigo fazer de bem, mas aquilo também que eu não faço de bem a ela, ter consciência disso, e ao invés de ficar me justificando por que eu não consegui fazer o bem a ela, mas assumir de que eu não fiz e que eu tenho que mudar, não vai haver mudança. Vocês estão entendendo, queridos? Amém. Semana passada nós conversamos sobre isso. Eu falei: eu sei que eu preciso mudar isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu preciso. Eu estou lutando com isso. Me ajude, ore por mim. Porque eu quero melhorar. Eu quero fazer bem a você. Eu não quero te ferir. Amém? Não? Agora, eu te feri porque você me feriu, aí não vai virar nada. Não vai resolver nunca essa situação. Eu assumo o meu papel e digo: olha, eu falei com você. Amém? Queridos, quando nós entendemos isso na palavra de Deus, toda a nossa vida começa a mudar, a tomar uma forma diferente. Deuteronômio capítulo 6, se você puder abrir comigo, eu acho esse texto maravilhoso, tremendo. Amo, né? Isso, 6, capítulo 5, versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde, gente? No teu coração, no meu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E o que? Andando pelo caminho. E aí que mais? Ao deitar-te e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão e por sinal frontal nos teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha, amando o Senhor de tudo que você pode, com toda a força. Coloque-o no lugar mais alto da sua vida. Ele é o teu Deus. Se você pediu e Ele não respondeu, eu amo Ele. Se você pediu e Ele respondeu, eu continuo amando a Ele. Eu não amo mais do que Ele me respondeu. Eu amo a Ele se Ele respondeu ou não, se Ele fez ou não fez. Não faz diferença se Ele respondeu ou não, eu amo Ele de qualquer forma. Amém? Não? Ele está dizendo: então pega os seus filhos e faça aqui 4 coisas. Fale disso, mas viva isso assentado em tua casa. Diga comigo: assentado, andando, deitando e levantando. Isso fala de vida, de caminhada. E ele vai olhar para você, esse filho, e fala assim: pera lá, meu pai está falando uma coisa, mas ele está o quê? Vivendo.
Ele diz que ama a Deus e ele está apertado, a situação está difícil, mas ele não muda com Deus. Ah, se o senhor fizer isso, eu vou na igreja hoje. Não, então não venha. Porque Deus não se negocia com Deus, irmãos. Amém, queridos? Jó é o maior exemplo disso. Tudo pode ser mudado. Eu sei, Senhor, que os teus planos não podem ser mudados. Passou pelo vale da sombra da morte. E olha, irmãos, descrição igual a de Jó não existe na Bíblia. Nem a de Jesus foi tão apurada, foi tão longa, de um sofrimento tão longo de uma pessoa. E esse homem chega no final e fala: eu me envergonho, porque eu não conheci o Senhor. Só conhecia o quê? Isso era ritual. Só ia na igreja para levantar a mão, mas eu nunca experimentei o Senhor. Mas agora eu o quê? Eu experimentei o Senhor. Ah, esse homem se tornou um outro homem. Se ele tinha dinheiro ou não importava mais. Se ele tinha filho ou não tinha. Sabe por que ele encontrou com o Senhor, o dono do universo, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, presta atenção nisso. Eu não encontrei com a presidente, encontrei com o dono do mundo. É aquele que vive dentro de você. Amém? Aquele que entra na sua casa quando você entra lá, junto com você, que não te abandona, que diz: olha, eu vou amar você até o fim. Você pode fazer o que você quiser, continue te amando. Agora a lambada vai com você. Se você estiver andando errado, eu sou pai, eu vou dobrar o rei e eu vou dar. A Zomayada saiu ontem lá da ministração do irmão lá, com as costas do vermelho, os vergão assim. A Zomayada tudo tomou banho de salmoura ontem. Ele levou até, falando do esposo, da responsabilidade do homem, do esposo. Vai ter consequências, lógico. Mas o pai que ama é o pai que disciplina, ele vai corrigir, porque ele te ama. Vira para o teu irmão assim: ele te ama, mas assim está cômodo. Sim ou não? Ah, como? Porque ele ama. E eu tenho visto pessoas que estão abusando da. Como é que dizia minha mãe? Você está abusado, menino, né? Você está abusando do direito. Aí você fala: você está abusando do direito. Aí eu abusava do direito, irmão, via assim um fio de ferro assim lá na perna, assim. Estou dizendo para fazer isso, né? Naquela época a coisa, hoje em dia vai preso. Mas isso não me traumatizou. Amo minha mãe de paixão, estou aqui firme e amo a Deus como nunca, e isso nunca me matou. E olha, irmão, se não fosse umas readas dessa aí, eu tinha dado uma porcaria na vida. Verdade. Mas cada um é cada um, né? Mas não estou estimulando você a dar reada do teu filho, não. Cada um discipline conforme você entende que é o melhor para o seu filho. Amém? Não? Filhos só aprendem pelo exemplo. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. A palavra inculcar aí fala de afiar, de aguçar, de ser incisivo. Ele está dizendo o seguinte: você tem que abrir e socar lá dentro. Inculcar é isso. Amém? Não? E olha, ele vai aprender em casa, ele vai aprender no caminho, quando você deita, quando você acorda, sinal na mão, frontal nos olhos. A minha mão está controlada pelo poder de Deus. Eu só vou colocar a mão onde Ele quer, eu só vou olhar para onde Ele quiser. Os pais que vivem a palavra de Deus, eles ensinam pelo exemplo as verdades de Deus, o respeito, né? O amor, a coerência, a constância, os valores do reino de Deus, pela vida. Nós somos a carta escrita. Nós somos a Bíblia ambulante de Deus nessa terra. Amém? Deus nos escolheu para isso. O maior testemunho do mundo é você. É a sua vida. Não só o que você fala, mas muito mais pelo que você vive. Principalmente dentro de casa. E principalmente dentro da sua própria cabeça. Porque esse mundo aqui, quem só conhece é você e o Espírito Santo. Aqui dentro do seu cachola, né, Roseli? E a minha dura pra caramba. Diz a Bíblia,
Lá em 1 Pedro capítulo 2, vamos lá rapidinho, se não quiser abrir, eu vou ler para você, do jeito também. Mas rapidamente, diz assim, 2:21, diz assim a palavra: porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois também que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo, para quê, gente? Seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha só o exemplo de Jesus. Ele, ultrajado, ofendido, difamado, insultado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O exemplo de Jesus é aquilo que nós devemos. Olha, ele pisou aqui, então é aqui que eu tenho que pisar. Estava conversando com uma pessoa esses dias, e houve um problema na questão de um acordo, de um negócio, e o cara não honrou nada do que ele fez. Ele falou assim: pastor, eu pensei em matá-lo. Eu falei: você pode até pensar, mas não faça isso, né? Porque não vai dar certo, porque não é essas armas que Deus nos deu. Amém? E é difícil, irmãos, abrir mão das armas carnais, humanas, do revanchismo humano, e você entrar dentro da esfera do Espírito e fazer como Jesus fez. Quando ele foi insultado, difamado, ele não reagiu, mas ele pegava a sua vida e colocava nas mãos de quem? Do Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor julgue isso, eu me entrego ao Senhor. Amém? Essa é a posição dele, essa é a posição de Jesus, de exemplo para nós, como filhos e filhas dele. Paulo, é interessante que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, eu estou sendo rápido, né? Mas assim, eu quero deixar isso bem forte no seu coração nessa noite. Ele diz assim, no 10:31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu tenho que fazer, 1 Coríntios 10:31, eu tenho que fazer tudo para a glória do Senhor. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo agradar a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus o quê? Sede o quê, gente? Como ele é do quê? Quantos de nós podemos dizer isso? Eu, começando de mim, posso dizer para alguém assim: sede, me imite. Daquilo que eu estou imitando, Jesus me imite. Sede meus imitadores. Paulo era um homem perfeito, fazia tudo certo, sim ou não? Não, irmãos, é gente como nós. Mas a determinação dele fala assim: olha, eu estou determinado a não procurar, a procurar ser agradável a todos. Eu não quero buscar mais os meus próprios interesses, mas eu quero, para que muitos sejam salvos, eu faço qualquer coisa, irmãos. Esse é o alicerce nas coisas da nossa vida, da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa realização. Está aqui. É quando ele para e pensa e fala assim: eu quero agradar as pessoas com o Evangelho de Cristo. E olha, gente, procure me imitar nisso. É isso que ele está falando. Jesus, ele deu exemplo e disse assim: siga o meu exemplo. Eu falei, então ajam, porque tudo que eu falei, eu vivi. Jesus viveu. Amém, irmão? Amém. Na hora do vamos ver, na hora da cruz, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Pai, seja feita a tua vontade. Paulo está semelhantemente a Jesus, falando assim: olha, eu não estou aqui procurando a minha vontade, mas eu quero a vontade de Deus, e eu quero que muitos sejam salvos. Amém? E ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Quando Paulo escreve para o filho dele, Timóteo, na 1 Timóteo capítulo 4, ele fala assim: seja o padrão para as pessoas, um jovem. Viu, jovens? Alô, jovens? Deus está falando com você: seja padrão. O mundo está corrompido. Ficar no mundo é o menos hoje. Ir para um motel é o menos. Isso virou nada. As pessoas, esse dia eu estava falando com uma pessoa, conversando com alguém, a pessoa falou assim: olha, fulano de tal disse que quando foi numa festa X, só numa noite ela beijou 30 pessoas. Verdade, irmãos.
homem banalizou. E aí Paulo chega para Timóteo e diz assim: seja o padrão, o modelo para os fiéis, em 5 coisas, na palavra, diga comigo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Palavra, ter palavra. Então Paulo está dizendo para ele assim: olha, quando você falar, cumpra o que você falou, ou pelo menos vai justificar o porquê você não fez, no mínimo, né? Vou te pagar. Tá bom, você vai me pagar. Aí passou, não vai falar nada. Se alguém veio pedir uma ajuda para mim, é um jovem, ele é daqui de Campinas, então não precisa pensar em ninguém daqui, de outra cidade, tá? Um jovem que não é daqui, né? Chegou para mim: ô, você não me ajuda não, eu estou começando um negócio, estava emprestando dinheiro para ele. Mas eu ia dar o dinheiro para ele, mas eu falei: estou te emprestando, quer dizer, você tem que vir o quê? Devolver, você tem que pagar. Passou, não valeu nada, não conversou mais nada e tal. E aí foi conversar comigo, aí arrumou uma namorada e tal. Ô, você não vai no meu casamento, não faz casamento, não sei o que, tal coisa. Eu falei assim: bom, ele vai falar sobre dinheiro, né? Pelo menos, que nada, não falou nada. Aí o coração da gente faz o quê? Né? Aí eu fui em Deus, falei assim: Deus, como é que eu faço? Ajuda esse jovem ou não ajuda? Não quero dinheiro, eu quero responsabilidade, palavra, só isso. Ele disse que ia pagar. Né? Quantas vezes alguém veio me pagar, eu peguei o dinheiro, falei assim: recebi, estou de volta. A pessoa saiu feliz da vida. Eu não contava o que ele tinha, né? É o que eu ia fazer com ele. Só que ele me perdeu nessa história, né? Mas o Espírito Santo falou assim: ajuda ele mais um pouco. Acredita naquilo que eu vou fazer na vida. Aí eu estou te ajudando de novo, né? Vamos ver o que vai acontecer, em nome de Jesus, né? Vamos orar por ele. Então, ora por esse jovem enigmático, né? Nós não vamos abrir a vida dele em nome de Jesus, porque não somos disso, né? Nós somos de guardar as pessoas e não de expô-las. Mas palavra no procedimento, na maneira de viver, na maneira de sermos. Cuidado com esse negócio de Facebook. As pessoas estão se expondo de forma vergonhosa em Facebook. Há fotos ali vergonhosas. Há pessoas que já passou há muito tempo da idade da juventude e fica fazendo poses como se fosse jovem. Meu filho já foi, já era, se porta. Só faltava eu aparecer lá assim. Ah, não, pouco disso, é uma vergonha. Ficar fazendo. Aí você tem que falar: não, pastor, desce aí, paga com estranho. Tem que internar. Se eu fizer isso, me interna, porque perdi o juízo, né? Mas tem que tomar cuidado no procedimento, irmãos. A maneira de ser, não é porque todo mundo faz. Diga assim: não é porque todo mundo faz. Diga assim: não é porque todo mundo faz, é porque eu vou fazer. Existe um comportamento, um procedimento cristão e acabou. Eu não vou abrir mão dele. Ah, mas você é quadrado. Sou quadrado, mas sou crente. Pronto, acabou. Pode ser o que for. Amém? Você pode ser moderninho, tem que ser mesmo, bonito, cheiroso, né? Mas não ridículo. Não precisa ser ridículo. Amém? Sim ou não? Estou falando uma besteira aqui, não? Procedimento no amor. O amor que vai até o fim. Diga para o teu irmão assim: eu vou amar você até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho que aprender isso, irmãos, numa igreja. A partir do momento: ai, mas a pessoa me decepcionou. Não me decepcionou, e daí? Quer dizer que amor é o quê? É porque eu estou. É sentimento agora? O que é que amor é sentimento? Amor é um posicionamento. Eu te amo e acabou. Sim ou não? Independe do desempenho do outro ou não. Eu amo e acabou. Fim de papo. Assim, marido e mulher, assim somos nós como cristãos, em nome de Jesus. Amém? Não? Pessoa que foi sair da igreja, você vai ficar chateado comigo, pastor? Não, eu vou ficar triste. Por que você está indo embora? Mas eu vou ficar chateado porque você vai continuar servindo Jesus. Você é teu irmão, vai embora, Deus te abençoe, te use com poder lá onde você vai. Estou te mandando embora, não, fica aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né?
amo você e fica aqui. Mas se Deus falou, o que eu vou falar? Alguém chega para mim e fala assim: Deus me deu uma palavra, Deus serviu em outro lugar. O que eu vou falar? Se Deus falou. Agora, se a alma dela, se não é, se não interessa. Eu respeito a palavra de Deus. Amém, queridos? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé inabalável. Eu creio hoje, eu creio amanhã. Então porque a coisa não deu certo outro dia, minha fé vai pro rabo. Não, eu continuo crendo. Deus não muda. Diga assim: Deus não muda. Ele é o mesmo. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Está com vontade de ir lá para Portugal para cuidar do Pianovski todo, mas Deus está cuidando dele. Fique em paz. Deus está guardando. Ele é o Senhor da minha vida, da vida das pessoas. Amém? Não? Amém. Deus coloca situações na nossa vida para a gente crescer em fé. Aleluia. Fé é que nem fazer como que é esse negócio de academia? Musculação. É assim. Uma vez eu inventei de fazer musculação. Verdade. Você dá uma risada de mim, não sei porquê. Verdade. Peguei um personal, você vou te dar de graça. Eu falei: irmão, qual que é o árabe que não quer trem de graça? Não tem, não existe, é de graça. Ixi, vamos lá. Eu estava nem com vontade, mas vamos lá, é de graça o negócio. Perguntei quanto que era a aula, falei: meu Deus, esse negócio é... E fui lá: meu Deus, o que eu fui inventar? Aí, para dispensar a pessoa, não tinha jeito mais. E ele me colocou nos instrumentos lá, meu irmão, aquilo queimava, daí coisa. Ele vai fazer não sei quanto abdominal. Interessante que ele não fazia um teste comigo. Ele falou assim: faz umas flexões aí, né? Eu fiz 1, 2, 3 e pum, caiu. Ele coçou a cabeça e disse: só isso. Milagre. Ele falou: é só milagre agora. Você acha que o Espírito Santo vier mesmo nesse homem aqui? Mas eu fui firme no negócio. Aí foi a minha maior condecoração foi quando eu cheguei no lugar. A pessoa pôs a mão no meu braço e falou assim: e aí, pastor, como é que tá? Apertou e disse: opa, tá fazendo musculação. Passou de feio o negócio. Mas não durou muito, o negócio desistiu, né? Não deu certo para mim não. Mas a fé é isso, irmãos, é prática. Fé é o quê? Prática. É dia a dia. Eu creio hoje, eu creio mais amanhã, e eu vou crendo, e eu vou vendo as coisas acontecer, e vem os desafios. Você percebe que os problemas vão ficando cada vez mais complicados na nossa vida? Você percebeu? Não? Quando a gente converte, vem um probleminha. Aí o problema é o quê? Aumentando o negócio. Os desafios vão ficando o quê? Cada vez maiores, é natural. Amém? Não? Então quando vier um problemão, você fala assim: meu Deus, obrigado, porque o Senhor está querendo que eu tenha uma fé maior do que esse negócio. Amém? Não? Amém. Davi matou o leão lá, o urso, daí depois chegou para o Golias e falou assim: meu pai. Quer dizer que eu tenho uma fé maior do que esse Golias aqui. Mandou uma pedra na testa do infeliz e o negócio caiu. Depois foi rei de Israel. Irmãos, tem que ter treinamento para assumir maiores responsabilidades. Sempre é assim. Deus é o Deus que nos treina. Nós estamos no treinamento. E na pureza. Exemplo de pureza. Amém? Amém. Ah, meu olho está meio inquieto. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será. Então, é melhor você entrar caolho no céu do que com os 2 olhos no inferno. Estou falando que você vai arrancar fisicamente. Estou dizendo para você cuidar dos teus olhos. Sabe a mão boba? Então a Bíblia fala: melhor entrar no céu sem uma mão do que com as 2 mãos no inferno. Então tem que cuidar da pureza, da santidade. Irmãos, a coisa entra por isso aqui. Por isso aqui. Essas são as portas da nossa vida. Cuida do que você olha. Cuida do que você ouve. Amém? A pessoa chegou e falou assim: pastor, tem uma pessoa lá na empresa lá que está de olho em mim. Eu falei assim: que sai fora, velho. Faz que nem José. Corta na raiz. Faz que nem o Oswaldo. 7 palmos para baixo. Para nunca mais nascer. Seja firme, não da moleza. Amém? Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Está namorando? Eu tenho uma aliança com a minha namorada. É porque está namorando. Está noivo? Eu tenho uma aliança com a minha noiva. Amém? Não? Principalmente eu tenho uma aliança com Deus, que tudo veio. Então, ele está falando de prática, de vida
Está falando que na família, Deus, os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que nós fazemos, mas dificilmente vão fazer aquilo que nós falamos, porque os amigos falam também. Amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? Eu quero isso. A força do exemplo é muito maior do que as palavras. Vamos orar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito aqui. Obrigado, Deus. Nós nos inclinamos diante do teu santo nome, diante do teu trono de glória. Nós, ó Deus, nos humilhamos diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros representantes do Senhor aqui nessa terra. O mundo estava corrompido na época de Noé, mas o Senhor olhou para a terra e viu um homem que andava contigo, homem íntegro, e pelo exemplo de Noé ele salvou toda a sua casa. Queridos, Noé só conseguiu levar sua esposa, suas filhas e seus genros porque ele vivia o que ele falava. Noé foi um homem repleto de fé. A fé dele foi tão, a obediência dele, a palavra foi tão extensa por tantos anos que é impensável. Ele fez o absurdo. Ele construiu uma arca num tempo impensável, mas ele sabia que ele estava ouvindo. Querido, você quer salvar sua família? Você pode até falar, mas viva o que você fala. Se você quer mudar uma nação, viva o que você prega, o que você fala. Eu sei que o nosso país já passou por muitas poucas e boas. Foi saqueado de tudo quanto é lado. Mais uma vez está sendo saqueado. Mas agora há um povo aqui que ama o Senhor. Há um povo que teme o teu nome. E há um povo aqui que deseja e quer ser exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, em todas as áreas. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, disse assim: há uma só maneira de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. É você mesmo andar nesse mesmo caminho. Não há como ensinar se nós não vivemos. Então, Senhor, ajuda-nos como filhos e filhas. Eu quero declarar o poder do alto sobre você essa noite, a unção do alto, Espírito Santo te arrebatando nessa noite, de tal forma, o teu coração, que você vai sair daqui totalmente cheio da unção do Espírito Santo, para viver aquilo que você fala, para ser exemplo dos fiéis, e para ser usado por Deus para mudar a história de muitas vidas, de muitas cidades, da nossa nação e de nações. Eu creio nisso, que há pessoas aqui separadas por Deus para fazer diferença, primeiramente dentro da sua própria casa, lá dentro de casa. Querido, é hora de arrependimento, dizer: Senhor, me perdoa, porque eu tenho falado, não tenho vivido. A minha palavra não é acompanhada de atitude. Então, Espírito Santo, me ajude a ser um homem íntegro, onde a atitude acompanha aquilo que foi dito. Me ajuda também, Senhor, em primeiro lugar. Ó Deus, me ajuda, Espírito, a viver aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, a ser fiel àquilo que eu creio, a não abrir mão, Senhor, a não abrir concessões,
a ser o que o Senhor é. Não, ó Deus, num farisaísmo horrível, maligno, mas totalmente cheio do amor do Senhor, debaixo de uma graça maravilhosa, Senhor. Se você quer isso, diga isso. Eu quero isso na minha vida, Jesus. Eu quero ser aquele homem, aquela mulher cheia da tua graça, onde eu não firo as pessoas, não machuco, não abuso, não uso as pessoas, e não venho aqui nos domingos apenas de corpo, mas o meu espírito não tem nada a ver contigo mais. Eu quero estar aqui sim, corpo, alma e espírito. Eu quero sair daqui, Senhor, dominando aquelas coisas erradas da minha humanidade e vivendo o Evangelho integral, puro, santo,